Amém. Pode soltar o slide aí dessa manhã. O Espírito Santo está trabalhando no meu coração a respeito dessa palavra já faz algum tempo. Na verdade, estou até repetindo porque eu já falei, inclusive no dízimo e na oferta, falei dele, não sei se você vai lembrar, mas eu falei sobre Barnabé. Quantos estão lembrando aí sobre Barnabé? E ele tem tudo a ver com o resgate do soldado Paulo. Deixa eu ver aqui se consigo passar aqui. Olha lá. Quantos assistiram o filme? Eu gosto de fazer o gancho para você lembrar, né? Se você é como eu, se você tem aí uns desafios de memória, eu creio que quando a gente faz esses links, você lembra um pouquinho melhor. Mas esse é um filme bem interessante. Se você puder assistir, assista. Se você que tiver 14 anos ou mais, você pode assistir. É o Resgate do Soldado Ryan, né? Que eu fiz o link com o Paulo. Você está aí vendo que é uma grande produção, bons atores. Então, você não vai perder seu tempo se você assistir. Ele se passa aí no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. É um filme baseado em fatos reais, realmente aconteceu. E a gente vai entender um pouquinho como que a Bíblia trata a respeito desse resgate, né? O que Deus, o que Jesus espera de nós, espera de mim, de você como igreja. E eu creio que é bem importante. Mas antes da gente entender isso, vocês estão vendo que é uma guerra, né? É uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. Então, eu queria ler com você uma passagem, bem rapidamente, só para você entender o que é uma guerra, né? Em Efésios 6, quantos já ouviram ou já leram Efésios 6? Levanta a mão, só para eu saber. Então, se você é minha ovelha, você já ouviu muito eu falar sobre guerra, né? Eu lembro quando eu fui ministrar uma célula, uma das primeiras evangelísticas que eu ministrei, eu orei e eu tive uma visão, né, na sala de casa, eu vi que as minhas discípulas estavam chegando para a célula e tinha uma guerra, né, e elas estavam chegando de pijama, mas tinha sangue, bomba, coisa destruída para todo lado, e eu falei, meu Deus, que cena é essa que eu estou vendo com os meus olhos? E Deus ministrou meu coração, elas estão despreparadas para a guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. O nosso dia a dia é uma guerra, é uma luta, né? São coisas que Satanás disfarça o nosso caminho, mas que são guerras, e a gente precisa compreender isso um pouquinho melhor. Então, em Efésios 6, a partir do verso 10, você não precisa abrir, porque eu acho que a sua versão vai estar diferente da minha, mas eu vou ler aqui com vocês. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material, vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Então, eu e você estamos numa batalha permanente, a gente já tem ministrado isso daqui no altar. Eu e você estamos vivendo uma guerra, embora você muitas vezes não discirna, você não entenda, não compreenda, você está numa guerra. E pode ser que você esteja perdendo. Então, eu quero trazer essa palavra com muito temor para o seu coração, né? É uma exortação, né? E não entenda exortação como uma simples correção, mas eu sempre entendo exortação como um ânimo, como um gás para a sua vida, né? Como algo que vai forjar o seu coração para você se alinhar àquilo que está no coração de Deus. Então, eles estavam lá passando uma guerra, não é aqui, nesse filme? Quem assistiu sabe que o contexto desse filme era um soldado que era sobrevivente de uma família de 4 irmãos, ele era o caçula, e os 3 irmãos dele já tinham falecido em combate quando descobriram que ele era o último sobrevivente, né? Quando lá as forças armadas, né, pegaram, né, o histórico daquela família, viu, essa mãe perdeu 3 filhos, e quando foram dar o recado do 3º filho que morreu, eles falaram, nós precisamos tomar uma providência. Essa mãe não pode perder os 4 filhos em guerra, então nós vamos, né, enviar uma equipe, né, com bons soldados para poder resgatar o soldado Ryan, né, para ele ir para casa com vida, para a mãe não perder todos os seus filhos. Achei justo a ideia, né? E também queria falar para vocês que tem soldados, nós somos soldados, eu e você somos soldados, e eu creio que nós somos a equipe que Deus está levantando
para esse tempo, para resgatar pessoas, para resgatar vidas, para que mães não chorem mais, para que pais não chorem mais, para que esposas não chorem mais, para que maridos não chorem mais. Quantos creem? Eu creio que eu faço parte desse time. E calçados os pés na preparação, na prontidão do evangelho da paz. Olha que interessante. Deus nos fez para sermos bons soldados. Deus nos fez para guerrearmos. Homens, mulheres, jovens, velhos. Não importa a sua idade, não importa o que você esteja passando na sua vida, qual estação, qual tempo de caminhada que você tenha com Cristo, Deus nos chama para isso. Eu sempre falo, né, no Integração, quando a gente está falando sobre visão. Qual visão que você tem da vida? Ou o que você tem como expectativa de vida? O que você espera da sua vida? Porque a nossa vida não deve só consistir em acordar, ir para o trabalho, voltar. Aí você dorme, você faz as coisas correndo em casa, você volta. Deus não nos fez para viver essa rotina limitante. Deus nos fez para algo mais. Imagine você por acaso compraria um navio de luxo para colocar na garagem da sua casa? Não, sabe por quê? Porque é um alto investimento para ficar no lugar onde não é o lugar certo do barco. Então, eu queria dizer para você que Deus te fez para um propósito. Deus tem um alvo para a sua vida. A Bíblia fala sobre seguir um alvo, a Bíblia fala sobre correr uma corrida. Então, muitas vezes, a gente pode desperdiçar o talento que Deus nos entregou, a gente pode enterrar, e às vezes a gente nem estar ligado naquilo, porque a gente vive numa constante corrida para as coisas dessa vida. Então, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho os boletos para pagar, e eu vivo correndo atrás disso. Enquanto que Deus, deixa claro isso para a gente, buscar aí primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, para as outras coisas serem acrescentadas. Boa parte de nós faz o contrário, corre atrás das coisas que devem ser acrescentadas e esquece o reino de Deus. O reino de Deus fica secundarizado na vida quando deveria ser o primeiro lugar, e eu já falei aqui isso muitas vezes. Deus não aceita o segundo lugar. Se você acha que você está na caminhada cristã para colocar Deus assim, eu vou colocar ele aqui nessa caixinha, quando eu precisar eu abro, quando eu precisar de uma bênção, quando eu precisar de cura, quando eu precisar de uma provisão, eu vou lá, abro a caixinha de Deus. E Deus não quer isso, Deus quer que a gente seja constante na caminhada com Ele. Deus quer um relacionamento, não é só assim um dia, sei lá, igual alguns fazem com pai e mãe, né? Uma vez por mês eu ligo para o meu pai e para a minha mãe. Deus não é assim. Deus não aceita esse tipo de relacionamento, que é tóxico, porque ele só é acessado quando ele é necessário. E aí a gente precisa também entender que a gente precisa de Deus, né? E é todos os dias, não é só no momento, em todo o tempo. Por isso que a Bíblia fala para a gente estar sempre conectado, orar sem cessar, né? E alguns religiosos acham que a oração é só um lugar onde você vai, você separa lá uns seus 10, 15 minutos para estar de joelhos diante do Senhor, que eu creio que seja necessário para lembrar quem nós somos e do quanto precisamos de Deus, está tudo certo. Mas não é só nesse tempo, então a gente precisa se conectar aqui, em todo o tempo, preparados, prontos para levar o Evangelho da paz. E eu estou falando basicamente também sobre boas notícias. Quantos estão engajados aí no Boas Notícias? Nós estamos vivendo boas notícias, nós estamos levando a palavra do Senhor. Nós já estamos vivendo isso na prática. Então, é uma estação da igreja onde nós intencionalmente lançamos o desafio, nós, a liderança, lançamos o desafio para todos da igreja, para a gente entender que a caminhada é caminhada mesmo, é para caminhar, é para fazer alguma coisa. Senão, de repente, esse calçado seria seria a pantufa da paz. Alguns cristãos estão achando que a vida cristã é assim, é a pantufa da paz. Não, eu fico de boa, na minha casa, eu não faço nada, meu coração tem que estar sempre se movimentando para esse lugar, para essa preparação, para essa prontidão. Os pés são os membros que têm contato direto com o exterior. Obviamente, o calçado é algo que não deve ser negligenciado. Na guerra, os soldados romanos vestiam sapatos especiais para a guerra, Sandálias pregadas com solas grossas e tiras de couros largas.
Quando você lembra de couro, você não pensa no sacrifício de Jesus? Eu penso, sempre penso no sacrifício de Jesus. Então, né, o nosso mover, o nosso movimentar, o nosso caminhar, aquilo que a gente faz, como a gente se programa, como nós fazemos a nossa agenda, declara se nós estamos vivendo a paz de Deus, se estamos no centro da vontade de Deus, ou se estamos vivendo no centro da nossa própria vontade, do que a gente quer. Como você tem vivido? Como que é a sua agenda? As sandálias concediam melhor tração durante a batalha e davam aos soldados uma base que protegia os seus pés das lesões e armadilhas colocadas pelo inimigo. Então, no caminho, não é mais fácil, né? Que o exército inimigo, ele coloca já as armadilhas ali para ferir os pés, não é mais fácil? Do que, de repente, só sacar uma arma, seja ela qual for, é uma emboscada. Satanás trabalha assim. Ele coloca coisas no nosso caminho que se a gente não tiver bem preparado, se a gente não tiver com o nosso coração e a nossa mente conectada no plano que o Senhor tem para o nosso caminho, a gente vai ser uma presa muito fácil para Ele. Então, quando eu sei o meu propósito, eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual o meu alvo, as intempéries da vida, Satanás, seus anjos, eles não vão nos impedir de ser e fazer aquilo que Deus deseja para a nossa vida, não vão nos impedir, não vão matar a nossa trajetória. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Que alguns entendem a armadura de Deus, eu estou falando sobre a armadura, né? Falaram tanto para falar sobre a armadura, né? Vai ter bastante armadura para vocês hoje. Né? Então, quando a gente está falando de armadura, alguns pensam assim, é hora de morfar. Já viram dos Power Rangers? Então, agora eu vou, né? E aqui está o escudo, e aqui está o capacete, aqui está o calçado. E é muito mais prática, o evangelho é muito mais prática do que esse tipo de coisa, esse tipo de atitude religiosa. Diego falou, né? O pastor Diego falou bastante sobre uma atitude religiosa aqui, né? Então, você toma a ceia, daí você é o espinafre, você sai mais forte. E não é assim, é uma troca de mentalidade. Você tem que renovar a sua mente. Você tem que encarnar a palavra de Deus. Você tem que se apropriar. A palavra de Deus só vai fazer efeito na sua vida se você de fato encarnar a palavra de Deus. Se você viver a palavra de Deus, que é desafiador, mas é possível. Então eu preciso entender que esse é o meu lugar. Então, quando eu estou indo para os Boas Notícias, eu não sei, de repente, algum líder tenha trabalhado no coração dos discípulos. Vamos lá, vocês têm que fazer, e de repente você vai fazer o Boas Notícias. Ai, meu Deus, hoje eu tenho boa notícia. Ai, vou ter que ministrar. Ai, qual que é a palavra? Não é assim que a gente tem que ir, não é com essa motivação que a gente tem que ir forçado, empurrado. A gente tem que ir com o nosso coração ardendo por Cristo. E estar conectado com o Senhor, para poder dar algo do Senhor. E quando você passar aquele dia, você entender assim, vai vir seta, e se vier, eu estou preparado. Eu estou calçado. Com uma sandália de couro, estou revestido de Cristo, nada vai me impedir, nada vai me parar. Não, nada pode transpassar essa couraça que está no meu pé. Vocês estão entendendo? E olha, gente, que eu nesse Boas Notícias, eu lancei 4 convites. Eu fui rejeitada em 3. Eu tenho que lidar com a rejeição também, como qualquer outra ovelha da igreja. Né? E estou lá. Uma deu certo, eu estou lá firme, feliz nesse um que deu certo. E também fiquei pensando, meu Deus, se os 4 tivessem aceitado, como que eu ia fazer? Né? Jesus me ajude. Mas é assim, gente, a nossa agenda, né, tem que estar preparada para isso, para as lesões que o inimigo possa querer trazer, ou então as intempéries, né, do dia. Eu estou virando para aqui. A vida cristã é altamente dinâmica. A ordem de Deus para Moisés dar ao povo foi, lembram? Estava lá o Mar Vermelho. Atrás estava as carruagens e os cavalarianos de Faraó, né? Tava aquele impasse gigantesco. Eles tinham acabado de sair por uma ordem de Deus. Eu saí daqui, esse não é o meu lugar, e para o lugar que eu vou, eu não tenho acesso. O que eu faço? Vamos orar. Aí tem os que oram, né? Senhor, chora na presença de Deus, né? E eu não estou falando que orar e chorar é errado, tá? Eu estou falando que para vocês que tem hora para tudo.
Moisés, por que você está clamando? Ei, irmãos, por que você está, né, de blá, blá, blá com Deus, nesse sentido, né, de choramingando para o Senhor? Por que você, às vezes, está até murmurando da sua vida, dos seus problemas? O que a ordem de Deus não mudou. É marche, é vá. Você precisa colocar o pé, gente. Primeiro ele colocou o pé no mar. Primeiro ele entrou lá no meio e disse, não, eu vou enfrentar isso daqui. Primeiro ele teve que colocar o peito para frente e falar, eu vou aqui. Depois ele usou uma estratégia, né, que Deus deu para ele. Mas muitas vezes o cristão está assim, tão envolvido nos seus próprios dilemas e problemas, enquanto que a ordem de Deus é, o que você está parado, olhando, ó vida, ó céu, se o tempo vai estar bom ou não para fazer aquilo. Mas se meu filho chorar, mas se meu cachorro isso, mas se o dinheiro da fatura, mas se o que? Marcha, irmão, que Deus vai fazer o milagre. Se você não colocar o pezinho na água gelada, não vai acontecer as coisas. O passo de fé somos nós, o passo de fé é eu e você que temos que dar. Enquanto a gente não enxerga as possibilidades, a gente caminha, que Deus vai fazer a possibilidade. A possibilidade fica com Ele, as portas abertas, o mar aberto, vem dEle. Os 3 nãos que eu recebi foi do Senhor, e um sim foi do Senhor também. Eu lancei, né? E que horas que a gente vai fazer com 3 filhos? Deus proverá, vai dar-se-á um jeito, e Deus deu, né? Primeira semana minha mãe estava em casa, que é uma raridade, minha mãe estar em casa. Na outra semana eles falaram, vamos sexta. Eu deixei um filho na célula e fui correndo. E um ficou com o outro. E assim, marquei sexta-feira. Não sei como que eu vou fazer, mas vocês estão entendendo? O rasgar que a gente precisa dar os primeiros passos. Meus irmãos, pensa comigo. Se você for ficar pensando nas circunstâncias perfeitas para fazer algo, você nunca vai fazer nada. Você não vai sair do lugar. Pelo contrário, vai te dar margem para você pensar assim, mas até que lá no Egito não estava tão ruim, que agora a gente vai morrer, né? Então, no Egito, vocês estão entendendo? Então, não dê margem para isso, nós precisamos ir, né? Marcha, como podemos desprezar o chamado de Deus para as nossas vidas? Como olharemos com indiferença a dor e a miséria do nosso próximo? Olha, não sei que você está morrendo, mas espera só boas notícias do ano que vem, que vai dar tudo certo, daí eu vou na sua casa, porque agora já acabou, nós já estamos na 3ª palavra, e a gente não pode ser dessa forma. Não, peraí, você quer uma visita? Eu vou na sua casa, te levo para a célula, não é assim que a gente tem que ser? Nada nos abençoará tanto como ter a paz perfeita de Deus, a paz verdadeira que somente desfrutam aqueles que têm propósito. O próprio evangelho é o propósito, levar as boas notícias é o propósito, e aqueles que se movem por ele permanecem inabaláveis. Ter propósito é a base da nossa proteção. Que proteção, pastora? Do seu coração, da paz da sua vida. Olha lá, Deus guardará em perfeita paz, não está o texto aqui, aqueles que fazem aquilo que está no coração do Senhor, aqueles que têm um propósito no Senhor, que estão firmes no Senhor, esses sim permanecem inabaláveis. O propósito é a base da sua proteção, é a base, é a paz que cerca o seu coração. E gente, eu estou para falar para vocês que eu estou cansada de ver pessoas que têm uma circunstância financeira, uma prosperidade, né? Se você for dizer que isso é segurança, eu conheço pessoas que são superficiais, vazias e altamente carentes, porque só tem isso na vida. Porque elas não construíram um propósito. Até a conversa dela, ela não sabe falar sobre outra coisa, tá vendo? Eu estava compartilhando o Diego, você lembra aquela vez que a gente foi visitar uma família assim? A gente foi vender uma coisa, acho que um celular, né? E tal, acho que foi do Mercado Livre, que o Diego colocou, não lembro. E aí a gente foi, e a gente levou, e pastor não consegue não ser pastor, né? Estou só vendendo. Não, eles chamaram, entra aqui. Daí a gente entrou, né? Aí eles foram falando da vida. Olha, essa daqui é a minha casa. Esses daqui são os meus cachorros. Olha, coloquei LED na minha piscina. Não tinha outro assunto. A gente ficou, né, assim, tá, vocês trabalham do quê? Aí falou sobre o trabalho.
mas não tinha outra coisa que movesse o coração deles. Aí a gente pode orar por vocês? 2 perrapados, a gente pode orar por vocês. Porque a gente tem o maior tesouro do mundo, a gente precisa compartilhar. E isso traz profundidade, senso de propósito para as pessoas, e elas estão carentes, isso por mais que aparentemente elas não precisem de mais nada, elas permanecem precisando de um Salvador, de Jesus. Nós levamos algo muito rico dentro de nós, que é a semente incorruptível. É a palavra de Deus, nós temos isso e nós precisamos compartilhar. Quem faz isso pode passar pela tribulação que for. E eu tenho visto, né, graças a Deus, irmãos, nosso meio, enfrentar turbulências com saúde, enfrentar turbulências com finanças, enfrentar turbulências e continuar na liderança. No casamento, às vezes, está passando um desafio, permanece firme, levando a preciosa semente. E Deus vai trabalhando com o resto, descansando o coração, porque continua com a paz de Cristo, que excede o entendimento, que não é paz de você ter saldo positivo na tua conta bancária. Porque também, no final das contas, irmão, acabou, dende, né? Se chamar a senha que é você, o seu número, 164, é você, tchau, acabou. Não interessa o quanto você tem na sua conta bancária. Deus não vai perguntar para você no juízo final, já falei isso, vou repetir. Quantas casas você teve? Como era a sua casa? Quantos carros? Qual era o seu telefone? Deus está lá preocupado com isso. Deus quer saber de pessoas. E enquanto você não tem bem firmada essa palavra no seu coração, você vai correr atrás de 1000 coisas e a paz não vai tocar o seu coração, não vai chegar. A paz que você precisa não vai entrar na sua casa, não vai entrar na sua vida. Alguns pensam assim, nossa, mas o líder de célula, o anfitrião, né, ele tem tanta correria, ele tem tanta responsabilidade. Vou dizer para vocês também, como pastora, que a minha correria também é grande. Sabe o que eu faço quando eu chego no meu travesseiro? Eu tenho tanta paz. Eu durmo tão bem, às vezes as crianças acordam e eu falo, não, menino, pelo amor de Deus, se vira aí, que eu não quero nem acordar. De tanta paz que eu tenho no meu coração. Está tudo certo, você não tem problema? Eu tenho paz. O problema vai ficar. O problema o meu pai vai resolver. Porque não é da minha ossada. O mar abrir não é meu. O problema é de Deus. A solução está com Ele. O problema é dele. Aquilo que eu não posso fazer, mas aquilo que Deus me chama para fazer, eu preciso fazer. Quantos já viram, e eu acho, né, uma das coisas mais feias, aquela pessoa que já passou dos seus 20 anos, mas está lá à custa do pai e da mãe. Já viram? Não trabalha, não estuda, e a mãe e o pai às vezes ainda tem que carregar um marmanjão. É o crente que às vezes, né, recebeu a palavra, já está maduro para levar boa notícia, o que ele faz? Continua ali bem deitado em berço esplêndido, não move uma palha, né? Tá lá com a pantufa da paz. Tem os uso da pantufa da paz, pelo amor de Deus, não seja o uso da pantufa. Vamos falar de uma pessoa muito especial, vamos falar do Barnabé, de um resgatador, vamos falar de uma pessoa que usa o calçado, né, que usou o calçado com tanta excelência. Olha lá o Barnabé, quantos já leram Atos? Para ver as atitudes, os atos de Barnabé, né? O nome dele é José, que significa Deus acrescenta. E olha que o pai e a mãe acertou bastante, que realmente Deus acrescentou na igreja muitíssimo. E Barnabé deram esse nome para ele, por causa das atitudes dele, por causa do coração dele, que significa filho da consolação, filho do encorajamento, que é exortação. E ele estava lá, gente, a probabilidade é grande, tá? A Bíblia não fala, mas ele estava entre os 70, que enviaram as boas notícias, né? Como vocês já ouviram aí, uma série de palavras que falava, né, que eles saíram de 2 em 2, que Jesus falou para eles saírem de 2 em 2, a comissão dos 70. Estão lembrados? Ele estava lá no meio. O que mais que eu posso falar sobre Barnabé? Um modelo de líder. Durante a primeira viagem missionária que saiu da Antioquia, Barnabé tinha discernimento quanto aos dons e talentos de Paulo, os quais eram superiores aos seus. Eu gosto dessa parte. Porque, às vezes, a gente pode ficar inseguro com o talento que as outras pessoas têm, né? A gente pode querer se comparar.
aos outros irmãos, às pessoas que estão ao nosso redor. E isso não é saudável. Ele permitiu que a glória de Deus brilhasse para a glória de Deus, ao invés de ofuscar Paulo para manter a sua proeminência. Não, peraí, eu sou líder, meu discípulo não pode ter mais dons e talentos que eu. E eu dou graças a Deus, gente, nessa igreja, as irmãs são talentosíssimas, de todas as áreas, né? Você pede para fazer algo artístico, as irmãs fazem, para cantar, é para dançar, é para cozinhar, né? Que não chega nem perto dos meus dons e talentos. E eu dou glória a Deus, porque eu desfruto de todos os talentos das minhas irmãs. Se você cozinha bem, irmã, você está me devendo almoço, está me devendo janta. É assim que a gente tem que pensar. Não se sentir inseguro, né? Então, guarde essa palavra no seu coração, talvez não seja para hoje, mas guarde isso. Transvisionário, aquele que transfere a visão de Deus que está dentro de si para os outros. Você consegue fazer isso? Você consegue, né, tirar da fé do seu coração daqui e movimentar a fé para outros corações? Eu já disse assim, já orei com uma menina, ela falou assim, pastora, não tenho fé, não consigo mais orar. Eu falei assim, então vou te dar um pouco da minha fé nessa manhã. Né, vou orar com você, né, acredite, Deus está com você, Deus pode fazer, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e para sempre será, Ele é imutável, as circunstâncias passam, mas Deus permanece. Então, a gente precisa aprender a fazer essa transferência, a gente precisa copiar Barnabé. Vamos copiar Barnabé? O último texto que eu trouxe para vocês foi de Atos 4:36. Onde ele vende as propriedades dele. Em outros estudos falam que ele vendeu as coisas dele tudo. Sabe por quê, gente? Porque ele encontrou algo de mais valor. Você abre mão do que você tem quando você encontra algo superior. Ele encontrou. Muitas vezes a gente está vivendo uma caminhada superficial com Deus. Porque de fato a gente não encontrou Jesus. De repente a gente encontrou uma resposta, uma solução, uma cura. Encontrou algo do abençoador, mas não encontrou o Senhor da bênção. Não encontrou, e a gente precisa aprender a se relacionar com o Senhor, pelo que Ele é. O Pai que Ele é. O nosso relacionamento às vezes é falho, o nosso relacionamento às vezes é superficial com Deus. E eu vou dizer para você que a melhor maneira de se relacionar com Deus ainda é transmitindo aquilo que Ele é. Porque você dá o passo da responsabilidade, que te força muitas vezes, é igual a maternidade e paternidade. Quantos são pais e mães aqui? Você sabia que seu pai e sua mãe te amavam, você sabia. Mas depois que você vira pai e mãe, você tem certeza. É ou não é? Você tem certeza, porque aquilo não cabe dentro de você. É a mesma coisa quando a gente assume responsabilidades na nossa caminhada espiritual. Deus se revela de uma forma mais profunda, mais intensa, mais constante. Deus sabia que a gente ia precisar disso. E eu te digo que até o funcionamento do nosso organismo, quando a gente prefere dar, quando a gente faz coisas que a gente não é remunerado, vamos assim dizer, para fazer, nosso organismo libera hormônios de alegria, de felicidade. Por isso que a paz que excede o entendimento está sendo liberado enquanto você está fazendo, enquanto você está andando, às vezes chorando. Mas você vai voltar com alegria, é uma promessa, você tem que se apropriar daquilo. Que por mais que seja desafiador, e às vezes por mais que você, né, não se ache tão talentoso, porque vejam bem, Barnabé, a gente vai ver aqui nos próximos slides, Barnabé foi atrás de uma pessoa que se chamava, gente, Paulo, que escreveu o Novo Testamento, que fundou as igrejas, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que, a nível de talento, era superior a ele. Você vai ver quantas cartas Paulo escreveu e ele quantas cartas ele escreveu. Ele pode até ter ajudado aí nas autorias, se você for estudar um pouquinho mais a fundo a vida de Barnabé. Mas ele não tem o talento que Paulo teve. E isso não importa. Porque ele fez com excelência aquilo que Deus chamou ele a fazer. O chamado dele era para ser o Barnabé, o exortador, o consolador, aquele que transfere a visão, aquele que entrega a sua vida para Jesus em todos os sentidos, em todas as esferas. Ele era feliz. Ele sim era próspero. Barnabé é aquele que acredita nas pessoas. Será que alguém acreditou em você? Eu creio que se você está aqui nessa manhã, alguém acreditou em você. Alguém acreditou em você. Um professor,
sua mãe, seu cônjuge, um familiar, alguém da igreja, alguém que intercedeu por você. Quando chegou a Jerusalém, Paulo tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Paulo era, a início, um perseguidor. Ele não tinha um bom currículo. Ele não era uma pessoa que você, de repente, gostaria de se relacionar. Se você fosse cristão, você ia ter medo dele, porque ele perseguia a igreja. Ele lançava na prisão os cristãos. Então, ele não era uma pessoa agradável de se estar perto. Não era uma pessoa que te gerava paz para estar perto. Será que eu e você somos corajosos para estar perto de pessoas que não são tão agradáveis? Já ouço dizer, gente, o quanto ouço dizer, pastor, eu trabalho com uma pessoa que é muito difícil. Sério, irmão? Ainda bem que você não é uma pessoa tão difícil assim. Sabia que a gente às vezes fala dos outros e a gente não está olhando, né, para a nossa própria imagem? Essa pessoa é muito difícil. Uma pessoa na minha família é muito difícil, pastora. E gente, as pessoas não são eu e você também não somos. Talvez, se tiver um projeto aqui, uma ação social para ir lá na cadeia, ou de repente no prostíbulo, talvez você se amedronte, né? Eu já trabalhei com algumas coisas aí nessa linha, e as pessoas tinham medo. E as pessoas tinham preconceito. Era o que Paulo estava vivendo, preconceito. Será que você é o tipo de pessoa que abraça aquele que está na sua frente, aquele que vem? Barnabé era assim. Barnabé encorajou os outros apóstolos. Não, ele mudou. Agora ele é uma pessoa diferente. Agora ele se converteu. Agora ele está transformado. Não há motivos para a gente ter medo. Será que você é assim no meio do povo, ou você é aquele que mete a língua mesmo? Você é da turma dos maledicentes, que procura uma oportunidade para falar mal de alguém? Ou você é da turma que fala, não, eu enxergo ele de uma forma diferente? Porque se você é uma pessoa assim, você é já um diferencial. A maioria das pessoas gostam de colocar fogo gosta de colocar lenha na fogueira. Barnabé é diferente. A maioria das pessoas, lenha na fogueira. Barnabé acredita. Barnabé encoraja. Barnabé não tinha um apelido de Barnabé por outro motivo, senão realmente de que ele era o consolador, de que ele era uma pessoa que apoia. Barnabé fez conforme o seu nome. Enquanto todos temiam a Paulo, ele o integrou. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em o nome do Senhor. Foi Barnabé que integrou. Foi Barnabé. Pegou aquela pessoa ali que estava mal vista, malquista, e colocou, não, ele faz parte do corpo de Cristo. Será que a gente vai ser assim também? Ou será que a gente vai fazer só boas notícias, vai levar aquelas 4 palavras correndo, vai jogar o leão lá na igreja, né? Vai falar assim, tem culto de manhã à noite, tchau. Né? Vai lá na recepção, tchau. Ou será que a gente é aquela pessoa que, olha, qual culto você vai? O da manhã? Estarei com você na manhã. É o da noite? Não vê no da manhã, aí você liga, o que aconteceu? Não deu certo, mas eu vou no da noite. Aí você vem no segundo culto, só para encontrar a sua ovelhinha aqui, só para encorajar, só para ela não se sentir tão perdida no meio das pessoas, né? Se você ou já foi uma pessoa tímida, né, com um monte de gente que você não conhece, você vai saber, ele vai ter dificuldade no começo, e você vai estar aqui, você vai assim, vamos conversar depois do culto, vamos tomar um guaraná, né? Vamos lá comer um lanche ali no Marcão. É Marcão ali? Não, né? É que eu não vou ali. Tá? Ficou claro agora, né? Vamos ali no Empório Libanês. Comer uma coisa mais leve. De repente, você não é tão chofem, né? Vamos no Empório Libanês. Vamos estar junto. Viu? Essa semana, não precisa parar. Você gostou do Boas Notícias? Gostei, foi uma vez. Não precisa parar. Não precisa acabar, né? Qual célula que é mais próxima do seu? Aí não é na sua. Aí você vai falar assim, não é na minha, se vira, dia tal, Deus te abençoe. Não, você é Barnabé. Sabe o que você vai fazer? É lá do outro lado da cidade, é um dia que você não pode, você vai desmarcar seus compromissos que você tinha naquele dia, naquela noite, por 2 semanas.
E você vai lá, eu vou encorajar essa pessoa. Eu vou dar continuidade. Eu vou integrar essa pessoa. Eu não vou pegar o leão e falar assim, ó, tá aí, pastor. E o pastor que se vira, o pastor que lute. Imagina se todo mundo da igreja fizer isso. Nós vamos fazer o curso de adestrador de leões, então, daí. Não, você vai lá, você vai na célula e tal. E às vezes é até de adolescente, você está lá no meio. Glória a Deus, festa das cores, vou levar Rufus, não sei o quê. É isso aí, gente. Você vai entrar no ritmo. Porque Barnabé entrou no ritmo de Paulo. Ele entrou na pegada, não, vocês não estão entendendo. Ele sabia da vida dele, ele estava lá em Damasco, e daí ele teve uma visão, e daí ele ficou cego, e ele estava contando, testemunhando do outro, então ele sabia, ele se interessava, sabe, irmãos, eu e você, vamos conquistar mais almas para Jesus se a gente começar a se interessar verdadeiramente pela vida das pessoas, do que só ficar interessado em fazer elas se interessar por você. Não, porque meu Instagram precisa ser bonito, precisa fazer uma publicação bonito, porque eu preciso estar na moda, meu carro precisa estar na moda. Ninguém está ligando, queria dizer para vocês. Ninguém liga. Amanhã passou a moda e já era. Aquele negócio vai ficar lá entulhado no seu guarda-roupa, ou de repente você traz para o bazar, se você for uma pessoa de fé. Ninguém liga. Agora, se você verdadeiramente ouvir o coração das pessoas, aí você vai começar a fazer diferença. Se você está só interessado em chegar lá, abrir o livrinho, blá, 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 e for embora, não fez efeito para a pessoa, irmãos. Agora, se você for Barnabé, você no dia da tua boa notícia, você está em jejum, você está em clamor, você está em oração, você está naquele clamor, Senhor, que não seja a minha boca, que seja o teu Espírito Santo. O que eu vou fazer lá, Senhor, se o Senhor não for conosco? Fala com o coração, quebra, Senhor, dentro dessa pessoa, né, as desculpas, as limitações, as filosofias que não te agradam, que são contra o conhecimento de Cristo. Leva cativo o pensamento dessa pessoa até o Senhor. Aí vai ser diferente. Aí vai ser diferente. Aí a sua atitude é a atitude de Barnabé. Uma pessoa que orava, uma pessoa que estava lá, que se entregava, que não tinha reserva. Não, a minha ovelha. Gente, pensa bem, aqui comigo, né? E aí os pais, eles vão me entender muito bem. Quando o neném nasce, tem um neném novo, né, Luana, aqui? Ai, que gostoso. Tem outros nenéns aí, uma delícia. Eu gosto assim, grávida e neném. Grávida e neném. Senhor, já compareci, Senhor. Eu já fiz a minha parte. Meu saldo está positivo. Agora tem as irmãs aí, né? Tem uns jovens. E, gente, a família, quando ela recebe o neném, o que ela faz no hospital? Deus te abençoe, até a faculdade, tchau. Né? Você já nasceu grande mesmo, que o Senhor é contigo. Profetizo sobre a sua vida e tchau. Você faz assim com o bebê recém-nascido? Você faz... Não, você compra álcool. Você olha assim, não estou aceitando visita, preciso vacinar, não aparece na igreja há 55 anos. Você está protegendo aquele bebê. Sim ou não? Você não é igual a pastora Esther, que não está nem aí, chega, é de Jesus, é de vocês também, abraça, beija, rola no chão. E os meus filhos têm imunidade, viu, gente? Tem imunidade, bastante. Fica a dica para os pais aí, ó, não tenha medo não. Vai com força para Jesus, né? Quanto mais gente, mais imunidade. Enfim, vou fechar o parênteses, né? Os filhos na fé não são diferentes. Eles precisam de cuidados, precisa você trocar fralda, precisa que você dê mamar, você acorde de madrugada. É assim, é um sacrifício, começo é difícil, desafiador, mas eu entendo que tem famílias que não tem tanta alegria, mas quando os meus bebês estavam em casa, que gostoso pegar o meu bebê, que época, né? Está cansada de madrugada, os meus 3 filhos acordaram durante 2 anos de madrugada, então foram 6 anos sem dormir. Tá vendo? Eu sei fazer conta de multiplicar. 6 anos sem dormir. E nem um dia eu falei assim, mas que droga que eu tenho que acordar essa noite. Eu falei assim, meu Deus. Mas é tão bonitinho. Oh, que precioso. Dá um sorriso, acabou tudo. Sabe por quê? Porque é o senso de propósito. A mulher esquece as dores do parto. Quando ela vê a criança, ela fica feliz por ter dado à luz a uma pessoa. Vem essa alegria. Agora, as pessoas lá fora, elas compreendem essa profundidade, ou o cristão muitas vezes não entende isso. O que é estar calçado, protegido,
guardado num propósito fidedigno, quer ser um resgatador. Quer ir lá saber que aquela vida é preciosa, é o terceiro, quarto filho daquela mãe que já perdeu tantos filhos, eu tenho que me esmerar, e eles, né, no resgate soldado Ryan, vocês vão ver, era sangue, era uma guerra, perdeu gente da equipe, soldados bons, porque foram escolhidos bons soldados. Por quê? Por amor. Daí, se você não tiver amor, Coríntios fala, você não é nada. Ai, que eu sou cristão, se você não tem amor, você não é nada. Você ouviu? Não adianta você falar assim, o que você é? Qual a sua religião? Ah, eu sou cristão. Mas se você não ama, você não é não. Porque Deus é amor. Você tem parte com Ele? Se você não ama? E quem ama não faz de tudo, e quem ama não se sacrifica. Não foi o que Jesus foi fazer na cruz? A vida de Jesus não tinha um alto e profundo significado. E se você viu The Chosen, eu gostei de um detalhe que eu vi no The Chosen. Jesus chegando depois de curar o dia inteiro, gente, ele foi tirando a sandália assim, cansado, sujo, morto, vivo, né? E aí a Maria foi lá ajudar Jesus tudo. E eu falei assim, Jesus, eu me sinto assim, o Senhor também. Eu tenho parte contigo. Eu amei mais essas pessoas, eu amei mais o rebanho, eu me entreguei por ele. Vocês estão entendendo? E tem senso. Jesus não tinha família, para dizer que era família. Jesus não tinha conta bancária, ele falava que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Não tinha um travesseiro, eu tenho um travesseiro. Eu estou no lucro. E, gente... Imagine, a Bíblia fala que ele via o fruto do seu penoso trabalho e se alegrava. É o que a Bíblia diz. Aí você acha assim, eu vou abrir mão do meu descanso, do meu tempo, de assistir a 4ª temporada de não sei o que lá, para ir na Boas Notícias, para ir ministrar um coração, para sair da... Você acha que você está feliz? Deixa eu dizer, você está vazio. Que quem não tem amor não é nada. Não é nada. Barnabé tinha tudo. Ele tinha Jesus. E ele tinha uma causa para viver e para morrer. Será que nós estamos vivendo a causa do Evangelho? Ou a gente entra muito no automático? Vou lá na igreja no domingo. Vou lá na célula. Ai, meu Deus, hoje tem célula. Tem que ser, uau, hoje tem célula. É a oportunidade que eu tenho hoje de ministrar o coração de alguém. Por favor, vamos na célula, vamos fazer esse dia render, valer a pena. Ei, Jesus está com você, né? E aí, né, os outros entediados, assim, ai, meu Deus. Aí, chegando boas notícias, ai, meu Deus, tem que escolher uma família. Ai, meu Deus, vou levar não. Ai, por favor, escolha que tipo de pessoa você vai querer ser. Que se diz cristão ou que é cristão. Porque isso é o cristianismo. Porque se você não está fazendo isso, você não está vivendo isso, você não é isso. Se seu coração não vibra e não presta atenção que ele precisa de Jesus, aquele é assim, não, o que eu posso fazer, como que eu posso ganhar o coração dessa pessoa? Ou se você é do tipo que vai, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você não vai ganhar ninguém com esse discurso. Você ganha as pessoas com amor. As pessoas são atraídas com mel e não com fel. Diga comigo, as pessoas são atraídas com mel. E Jesus é o mel. Jesus é mais doce que o mel. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Resgate de Paulo, parte 2. Cometeram novamente uma grande falta com Paulo. Paulo era destemido ao anunciar o evangelho e por isso foi ameaçado de morte. A solução mais confortável foi enviá-lo à sua cidade natal, Tarso. Porém, lá não havia igreja e a fé de Paulo foi ameaçada. Barnabé foi ao resgate mais uma vez dele. Lançaram o menino lá, o menino era destemido, não tinha medo de nada, ele estava certo, na minha opinião. Foi pregando, deu um rolo nas igrejas, deu um rolo com os povos. Porque ele foi, Jesus é o Cristo, ele, né, ressuscitou, isso era loucura naquela época, falar uma coisa dessa, e até hoje a igreja é perseguida, tá bom? Até hoje, nós temos liberdade no Brasil, não sei até que ponto, porém temos liberdade, lá não. E mandaram ele para Tarso, não, vamos mandar esse menino para Tarso para ele não morrer. Só que lá não tinha igreja, só que lá ele não ia conseguir viver o chamado dele. E o que Barnabé fez? Tentou de novo. Sabe que às vezes a gente... larga a pessoa? Já falei 2 vezes, pastor, não tem paciência com essa pessoa.
Paciência é fruto do? O que você está me dizendo quando você fala que não tem paciência com alguém é que você não está amando e que você não está vivendo o Evangelho e que você não tem o Espírito Santo. Nossa, pastora. Poxa vida. O que devo fazer? Derrama amor. Anda mais uma milha. O que Jesus fala? Anda mais uma milha. Não é assim que ele fala? Anda. Caminha. Cadê o seu calçado? A gente acha que a gente vai ministrar alguém e daí da noite para o dia ele vai assim, não, agora eu me visto bem porque eu sou crente, eu falo certo porque eu sou crente, vou ficar certo no meu casamento porque eu sou crente, não vou mais usar nada de vício porque eu sou crente. Acho que é da noite para o dia, sim, pode acontecer, pode. Mas a maioria é assim? Não. Você vai precisar derramar amor. Derramar amor. E derramar amor. E lavar os pés. E sujou, lava os pés. Sujou de novo, lava de novo. Mãe, não é assim? A repetição. Eu falo assim, gente, é 450. Eu me sinto a menina do avião que fala 350 quilômetros, 360. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Eu me sinto essa. Mas não tem problema, porque essa é a minha função. Deus me chamou para isso. E eu vou falar 350 vezes se precisar, porque são os meus filhos. Eu assumi uma responsabilidade. Eu não só os gerei, e aqui tem muitas pessoas gerando, né? Pessoas para Cristo, glória a Deus. E também sou a pessoa que vai integrar e vou resgatar se precisar. Vou resgatar e eles podem contar comigo. Meu filho, se der algum problema, você pode saber. A mãe está perto de você, eu vou te ajudar. Ei, você dá boas notícias. Não importa que você dá 2 passos para trás e 1 para frente. Não importa, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Você é um integrador. Você é um consolidador. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí. Você é um consolidador. É importante isso. Não é nascer, dar à luz, sair correndo. Não é. E ele foi lá. E então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos ver do que é Antioquia, Tarso. Às vezes a gente não quer fazer uma visita, né? Ai, pastor, essa pessoa mora do outro lado da cidade. Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo, Atos 11, 25. Ele tinha esse coração de resgatar pessoas a quem ninguém dava valor. Certeza que ele não se conformava em ver pessoas desassistidas pela igreja. Barnabé teve que deixar a igreja, seu conforto para ir atrás de Paulo. Lembra como eram as viagens antigamente? De Antioquia a Tarso, 254 quilômetros. Pense em ida e volta. Pense em quantas coisas ele teve de cancelar em sua agenda para fazer a vontade de Deus. Forte isso, né? A gente não quer parar 5 minutos para mandar uma mensagem. Orar, né? Quantos aqui oram, né, em casa e perguntam para Deus, Senhor, me dá uma palavra para entregar para essa pessoa? Eu quero ser um canal do Senhor, né, para abençoar a vida dessa pessoa. Coisa simples. Simples de fazer. Ele andou 254 quilômetros. Ele não tinha carro. Ele foi, talvez, com um animal. Eu fui pesquisar, gente, quanto cavalo anda por hora. Eu fui. Um cavalo de corrida. Eu não devia ter um cavalo de corrida. Um bom cavalo anda 70 quilômetros. Pela pesquisa, tá, gente? Eu não sou veterinário. Vai que furou essa pesquisa aí, vai que, né? Imagine quanto tempo. E o lombo do cavalo não é, assim, confortável, se vocês concordam comigo. A gente não quer pegar um Uber para ir em outro lugar. Uma vez o senhor falou comigo assim, eu tinha que fazer uma visita, né? Nós em casa só temos um carro, continuamos com só um carro. E aí o Diego saiu com o carro, eu falei assim, senhor, eu ia fazer a visita hoje, olha, eu estou sem carro. Deus falou, você não tem pé? Não tem ônibus no ponto? Compreendi, beleza então, hein? Peguei na mãozinha do Pedro e falei, hoje nós vamos fazer uma visita, lá na casa não sei das quantas. E peguei o Pedro, subi, fui para o ponto, queria chover. Eu falei assim, agora não vai chover não, em nome de Jesus. Agora eu estou indo com o menino aqui. E o tempo obedeceu. Entrei com o rapazinho lá, foi fazer, pastor, você veio, não sei o que. Como você veio? De ônibus. Na época não tinha carrinho Uber ainda. Pedro era pequenininho. Dá para fazer, viu, gente? Eu comprovei naquele dia que realmente, se você não tiver o carro, você consegue ir também. Sabe o que falta? Amor. A gente precisa amar para fazer coisas difíceis. Barnabé, ele amou. Então, ele consolidou. Ele não só ganhou,
Porque, na verdade, o ganhar de Paulo foi muito sobrenatural, né? Ele só recebeu assim, né? E eu gosto tanto quando o Senhor já manda assim, eu já... Glória a Deus. Nem usei anzol, né? Glória a Deus. Graças a Deus, que a melhor estratégia é a dele mesmo. É o que ele faz com as pessoas, é a revelação de Cristo. Excelente. Mas eu preciso cuidar. Mas eu preciso consolidar. Eu preciso integrar essa pessoa. Ela precisa saber que ela pode contar comigo. Barnabé foi essa pessoa. Barnabé foi especial. Justo Barnabé, que estava em fase de plantação de igreja. Gente, eu já plantei igreja, que no caso é essa. Dá muito trabalho. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Pense também em quantos frutos esse esforço trouxe à igreja de Antioquia. Como foi precioso Paulo aprender a plantar igrejas com Barnabé. E o quanto isso foi significativo para o reino. Foi muito significativo para o reino. Se você tem aí seu Novo Testamento, do qual você é abençoado, agradeça ao Senhor pela vida de Barnabé. Senhor, obrigada. Não é só por Paulo que eu tenho que agradecer. Nesta manhã estou descobrindo que eu tenho que agradecer por mais coisas ainda. Eu tenho que agradecer pelo coração de Barnabé, desprendido das coisas da terra, que amava o seu reino, que amava as pessoas, que amava o chamado do Senhor sobre a sua vida. Eu penso sempre no grande potencial das pessoas que estão ao meu redor. Eu olho sempre com olhos de amor, por mais atolado que essa pessoa possa estar nessa vida, por mais perdido, sujo, e no meio da lama que a pessoa esteja, eu sempre penso, é uma vida, e é tão precioso. A gente precisa olhar com esses olhos de amor. Porque quando Ele nos olha, Ele não olha para nós como pecadores, Ele olha, esse é o meu filho. Você, pai, não importa a sujeira que seu filho esteja naquele dia, sim ou não. O quanto você precisa fazer por ele, você sempre vai olhar com olhos de amor para os seus filhos. Deus nos olha assim, e a gente precisa aprender a ter esse olhar. Será necessário gastar muito tempo com a pessoa que você quer integrar, não só alguns minutos. Amizades profundas exigem cultivo. Sair da zona de conforto, eventualmente, especialmente quando você sabe os outros vínculos ligados ao evangelho de uma pessoa são rasos ou superficiais. Sabe o que eu já tive que fazer? Eu não gosto de novela. Eu sentei num sofá para assistir a novela com uma pessoa que eu estava evangelizando. E o que você achou do não sei o que lá? Eu não tinha assistido nenhum anterior. Eu falei assim, menina, me fala você primeiro aí, o que você acha? Conta para mim o que está se passando. Agora está mais fácil as pesquisas. Assim, gente, me interessando pelo que ela se interessa, mesmo que seja frívolo. Amando essa pessoa. Se dedique até que um novo convertido diga, daqui eu não saio mais, essa célula é meu lugar, e eu nunca mais vou parar de frequentar essa igreja, porque eu gosto desse povo e eles realmente são meus amigos. Eles são minha família. É até esse ponto, o louvor já pode subir aqui, é até esse ponto que a gente tem que caminhar, é até essa milha, da pessoa se entender como realmente parte integrante. Se você foi cuidado dessa forma, você tem uma dívida de gratidão para com o Senhor também. Você também tem que agir dessa forma. Quantos acham que Paulo fez por merecer o cuidado que ele recebeu? Eu acho. Eu acho que Paulo serviu o reino de maneira excelente, com todos os dons e talentos, com tudo que o Senhor deu para ele. Abriu mão de coisas, de ter até uma própria família, para poder cuidar exclusivamente do reino, para poder ser e fazer aquilo que era o chamado dele. E eu e você, como nós temos caminhado, como nós temos respondido a todo o amor e cuidado que Cristo tem dispensado, sabe? Se tem uma pessoa que te recebe numa célula, se tem uma pessoa que ministra seu coração, que jejua por você, que ora por você, você tem um bem precioso. Você tem um bem valioso. Se você tem uma igreja que ora, que cuida, que busca o Senhor, para que a gente permaneça no trilho que o Espírito Santo tem para nós, então você precisa ser grato ao Senhor. Eu queria te convidar já a ficar de pé. Para levar o seu coração a refletir um pouquinho melhor, você mudar de posição vai ser bom para você entender que você precisa andar e caminhar. Todo lugar galardão celestial destinado a Paulo será igualmente compartilhado por Barnabé. Barnabé, ali chegando a Antioquia,
e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas, se morrer, dará muito fruto. Ao abraçar a cruz, você está morrendo para cada mecanismo em sua alma, que Satanás pode usar contra você. A mais intensa dor às vezes produz a mais alta liberdade. Não há estratégias contra os santos crucificados, porque eles não amam a sua vida mesmo sob o risco de morte. Esteja pronto a negar a si e o que ocasionalmente seja o seu direito para ser aprovado. Nós recebemos uma grande salvação. Eu não sei como era a sua velha antiga, como era a sua vida pregressa, mas alguém te chamou, alguém cuidou de você, alguém orou por você, e nós precisamos aprender a corresponder esse amor do Senhor. Quando Jesus queria que Pedro entrasse no nível de maturidade maior, mais profundo, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? O amor perguntou se ele era amado. O que Pedro respondeu para Jesus? Senhor, eu te amo. Perguntou de novo, perguntou de novo. Será que o Espírito Santo de Deus está aqui perguntando nessa manhã para você, para o seu coração, qual é o nível de amor que está em você, para que você também possa estender esse amor, para que você possa derramar amor? Deus não quer que você derrame o amor que você ainda não tenha recebido. Ele quer que você derrame o amor que você já recebeu. A cura, as libertações, os livramentos, tantas coisas o Senhor fez, a provisão, pessoas, a palavra dele, o que tudo isso significa para mim e para você. Isso deve retornar para o reino, isso deve ser multiplicado. Vamos refletir sobre isso nessa manhã. O que o Senhor está me chamando a fazer nessa estação da minha vida? Qual o amor que eu devo derramar? Sobre a vida de quem? Quais são as pessoas? Meus familiares, meus amigos? Com certeza, Deus quer te usar como instrumento nesse tempo, nessa estação. Deus quer te armar de fé nessa manhã. Deus quer trocar calçados nessa manhã. Talvez calçados confortáveis por um calçado de couro. É esse que o seu pé precisa, essa mudança que a sua caminhada precisa, esse estímulo do Espírito Santo para você, para que você entenda qual o seu papel no corpo de Cristo. Não é sobre ter talentos e usá-los, mas é sobre um coração que Deus quer transformar. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando
sua família onde você está fazendo boas notícias. Que você intercedesse pelas vidas. Se você não está, ore pelas boas notícias do seu irmão, da sua célula. Se você se frustrou em algum convite, eu quero que você ainda interceda. Insista. Ande a segunda milha. Ganhe essa pessoa para Jesus. Primeiro com os seus joelhos no chão. Primeiro na intercessão. Fale para o Senhor nessa manhã: eu quero fazer valer a pena. Eu quero fazer valer a pena o meu chamado. Eu quero fazer valer a pena a morte do Senhor Jesus na cruz. Eu quero fazer valer a pena os intercessores que intercederam por mim. Eu quero fazer valer a pena os convites que eu recebi. Eu quero fazer valer a pena todo o serviço que me alcançou, que me abençoou, o sorriso, o abraço, o carinho, o apoio. Eu quero fazer, Senhor, eu quero te devolver como forma de gratidão. Eu quero te adorar, Senhor, com essa atitude de gratidão. Eu quero derramar amor. É a hora de nós orarmos, de nós intercedermos, para que as vidas sejam verdadeiramente libertas, verdadeiramente que elas possam encontrar o Senhor, que as escamas caiam dos olhos, que o amor do Senhor possa encontrar essas famílias, essas pessoas. É nosso momento de interceder. Que o Senhor leve o seu amor até esse coração, que o próprio Espírito Santo convença essas pessoas de que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Deus vai se mover através da nossa intercessão. Deus quer fazer. O desejo dele é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de Cristo. Ore agora, derrame esse amor em favor dessas pessoas, como intercessão, para que esse incenso suba até o Senhor, até o altar do Senhor, para que Ele faça chover uma chuva nova em Arapongas, para que o amor do Senhor seja derramado. Chuva de amor em nós, teu amor está, que caia chuva de amor em nós, o teu amor está, derrama do teu amor, Jesus, o teu amor está ganhando forma em mim. Eu sei que está, o teu amor está ganhando forma, o teu amor está ganhando forma, o teu amor está ganhando forma em mim, e eu vou, me esvaziar pra você, Jesus, tudo em mim ganhar, e eu vou, me esvaziar pra você, tudo em mim ganhar. Pai, nessa manhã, nós queremos, Senhor, colocar as famílias das boas notícias diante do seu altar. Aqueles que receberam a tua palavra, Senhor, até aqueles convites que foram negados, Senhor, nós queremos te lembrar, Pai, nós oramos por esses também, Deus. Eu oro para que teu Espírito Santo possa envolver essas famílias, que o Senhor possa tocar, que o seu amor seja revelado, Pai. A parte que não nos cabe, Senhor, que é o do convencimento, Jesus. Que teu Espírito Santo possa fazer em cada família, em cada coração, em cada alvo, Pai.
poder que está em Ti, Pai. No poder, Senhor, que é Cristo revelado, o poder que há na ressurreição. Oramos, Senhor, para que essas famílias sejam verdadeiramente transformadas, Pai. Uma mudança de mente e de vida. Oh, Jesus, uma nova forma de viver, Jesus. Toca, Senhor, essas vidas e corações, Pai. Senhor, a nós como igreja, dá um coração, Pai. Um coração semelhante ao de Barnabé, que é semelhante ao Teu, que se sacrifica, que ama, que entrega, que doa, sem reservas, Pai. Não olhando somente para as coisas dessa vida, Pai, mas olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Todas as coisas que nós vemos são passageiras, mas as que não se veem, Pai, o Seu amor, Ele é eterno, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que possamos como igreja, Senhor, envolver essas pessoas em amor, consolidar, nos dê graça, nos dê sabedoria, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama desse amor, Pai, para que possamos com excelência, Senhor, consolidar, integrar, Senhor, essas novas vidas, o rebanho, Pai, que o Senhor quer acrescentar, Pai, e que a alegria do Senhor tome conta dos nossos corações, Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor aí. Amém. Você vai poder mandar uma mensagem, ei? Já orei por você hoje, que você tenha um domingo abençoado. Lembra lá a Casa de Boas Notícias. Deus abençoe, irmãos.